Boa tarde, pessoal. Nós estamos mais aqui uma vez para falarmos sobre a disciplina de linguagem. Eu sou o professor José Batista Neto, mais conhecido como Zezinho. Hoje nós estamos numa terça-feira, 13 do mês de abril. Dando continuidade ao conteúdo da aula passada, que falava sobre análise linguística, é bom que refletirmos um pouco mais sobre essa proposta. Vocês viram que a gramática tradicional, aquela que é praticada quase que em sua totalidade dentro das escolas, ela possui a sua deficiência. Porque até então surgiu, eu não chamo de disciplina, mas uma nova forma de interpretar o conteúdo de língua portuguesa nas escolas, que é a análise linguística. Surge com o propósito de se criar uma nova perspectiva da reflexão sobre o sistema linguístico e os usos da língua. Porque até então nós vimos que a gramática é algo sistemático, rígido, inflexível. A análise linguística ela vem com uma proposta praticamente que oposta à ideia da gramática. A gramática, enquanto é uma forma fixa, vamos entender assim, a análise linguística ela é mais reflexiva. Ela analisa o discurso. Ela tem como fenômeno de pesquisa a própria linguagem e não estruturas isoladas como é feita pela gramática. Por isso que vocês viram em estudos anteriores críticas de dicionaristas, de gramáticos, de linguistas, que fazem e que farão análise tanto da tradicional quanto da análise linguística. Ela se contrapõe ao ensino tradicional, a linguística, como nós já vimos, ao ensino tradicional de gramática, para afirmar um novo espaço relativo a uma nova prática pedagógica. Eu mesmo não tive a oportunidade de visualizar isso no meu tempo de estudo, quando era jovem, adolescente. Queria ter, porque nós fomos criados numa gramática tradicional da qual ela é dita como sem erros, enquanto que a análise linguística ela não vem encontrar erros na gramática, ela vem apenas tentar refletir sobre a aplicabilidade da gramática tradicional dentro das escolas. Uma das características da análise linguística é a parte do processo de letramento, que eu já adiantei aí um tempo atrás, mas vale a pena a gente revisar com vocês. O letramento é quando o aluno consegue, a pessoa consegue entender não só aquilo que ele está lendo de forma escrita, mas tudo aquilo que está em sua volta, ele consegue compreender. É uma pessoa letrada. Às vezes a pessoa não tem escrita nenhuma, não sabe ler direito nem escrever, mas ela é uma pessoa letrada, que ela consegue compreender as coisas. Então, a análise linguística, com essa ideia de letramento, é um fator contrário à tradição do ensino de gramática nas escolas, pois considera que rigorosamente nem se leva o aluno a fazer uma análise. Enquanto que a análise linguística dá essa oportunidade do aluno fazer uma reflexão, fazer uma análise do que está sendo lido, a gramática tradicional ela não permite. É só aquilo ali e pronto. Sujeito é sujeito, predicado é predicado. Não aprofunda mais. A análise linguística ela vem com uma ideia além disso. Mesmo assim, meu povo, a análise linguística não elimina a gramática das salas de aula. Ela não elimina. Nem tem como eliminar. Porque como é que vai analisar a gramática se ela não existisse? Então a análise linguística, ela existe
Porque a gramática tradicional existe. Ela vem para tentar desmistificar muita coisa que está na gramática tradicional. Ah, professor, então o senhor quer dizer que a análise linguística é uma gramática paralela à gramática tradicional? Não é paralela, é um elemento a mais que surge com o propósito, vamos dizer assim, de investigar a gramática, de ver até que ponto a gramática está coerente ou não. É um suporte a mais a análise linguística. E olha que é um suporte que estava faltando, viu, pessoal? Eu digo assim que a análise linguística é uma coisa recente. Acredito que do estudo da análise linguística é um estudo de 60 anos, 50 anos para cá. Você diz, 60 anos é muito tempo, sim. Mas pegue do início, para você ver de quando é que surge a gramática, mas já é um passo bem dado, né? Porém, pessoal, a forma de análise é bem diferente da gramática tradicional, como já deu para vocês perceberem. A análise linguística, ela olha para a gramática de forma diferente de como a gramática olha para ela mesma. Isso é o que chamamos de metalinguística. Inclusive, existiam alguns colegas que responderam alguma coisa lá numa atividade que fizemos, abordaram muito esse termo, metalinguística. Só que eles abordaram de forma, vamos dizer assim, incoerente com o significado. A partir do momento que uma língua estuda ela própria, a língua portuguesa estudando a gramática, aí é a metalinguagem. Então a forma de analisar da linguística, da análise linguística, é diferente da gramática tradicional. É bem diferente. Um dos princípios da análise linguística é analisar o que é importante ensinar nas aulas de língua portuguesa. E de que forma tem que ser feito esse ensino. Não é só a questão de o que vai ser ensinado, é de como vai ser ensinado. Porque se for analisar a gramática tradicional, ela mantém um padrão do qual não deixa brecha para o aluno se posicionar. Lembram disso? O professor lá dando aula de sujeito predicado. O que é sujeito? É isso e isso, predicado é isso e isso, sujeito isso aqui, sujeito predicado isso aqui. Onde cabe a análise aí? Se é uma linguagem, ela é fluida. E como é que se faz uma análise de algo que é fechado? A comparação com a gramática tradicional. Enquanto que a análise linguística, ela não vem com esse propósito. Ela vem com... É importante ensinar... o que é importante ensinar nas aulas de língua portuguesa e como realizar esse ensino. Olha como é mais detalhista, mais preocupada com o produto em si. Então, para isso, existem 3 eixos básicos do sistema da língua materna, atualmente. Antigamente, nós só tínhamos estudo da gramática, leitura, produção de texto. Agora a gente tem análise linguística, que compreende a compreensão, interpretação, forma de dizer, para quem dizer, como dizer, aonde transportar esses dizeres. Então, temos agora a análise linguística, a leitura e a produção de texto. A análise linguística, observe bem, entra justamente para dar esse suporte da gramática tradicional. Ela não está deixando mais a gramática tradicional solta como era antes. Ela entra com o objetivo de visualizar o fenômeno do letramento dentro do estudo da gramática, que é a metalinguística. Então, se os professores de língua portuguesa do primário viessem atuando dessa forma, não se preocupando tanto com a gramática tradicional, sem deixar de trabalhar ela, mas incentivando a questão da reflexão, compreensão, interpretação daquilo que é discursado, daquilo que é dito, com certeza nós teríamos alunos mais reflexivos. Alunos com pouca deficiência até mesmo no estudo gramatical. Porque o estudo da análise linguística, essas análises dos fenômenos linguísticos, favorece o entendimento dos fenômenos da gramática tradicional. É de forma natural acontece. Nós fizemos pelo elo ao contrário.
fomos levados pela gramática tradicional e agora nós estamos tentando quebrar aquela questão do formalismo, da estrutura formal, da parte rígida da gramática, que é difícil sair depois de tanto tempo colocado isso dentro da gente. Por isso que existem pessoas que vão para as faculdades, para as universidades, com a mente ainda fechada, porque foi amarguradamente pressionado para agir somente daquela forma. Não foi dado espaço para ele se abrir, para ele refletir de uma forma diferente. Mas nós temos ainda muito tempo para fazermos isso, viu? Então, a gramática tradicional, ela surge, ela aparece no caminho contrário da análise linguística, estudando os fenômenos linguísticos em si mesmos, os aspectos gramaticais, ortográficos, vocabulário, de forma isolada, sem nem haver nenhum tipo de reflexão, de análise sobre aquilo. Como já foi dito, a gramática tradicional segue uma norma padrão, formal, como o próprio nome diz. A análise linguística tenta estudar essa formalidade e mostrar que não é só isso, que as coisas não devem ser pensadas isoladamente, porque pensadas isoladamente, fragmentadas, não transmite nenhuma reflexão. Qual é o propósito disso? Por isso que tem muitos alunos que dizem, por que eu vou estudar sujeito predicado? Por que eu vou estudar verbo, advérbio, as estruturas morfológicas? A análise linguística não. Vem com o propósito de dizer por que é sujeito, por que é predicado, aonde você tem que analisar isso para entender o que é que está sendo dito. Que leva você ao letramento, como já foi dito. A análise linguística vê os estudos dos fenômenos linguísticos de forma sociointerativa. Há uma associação dos elementos gramaticais com as condições de produção de textos de acordo com o que diz, para que diz, com que propósito diz, em que gênero diz e em que suporte isso vai rolar. O fenômeno linguístico, da análise linguística, faz essas abordagens. O que se diz, para que se diz, com qual propósito se diz. Viu como é uma reflexão? A gramática não se preocupa com isso. Ela se preocupa em manter ali a análise dela somente em cima de elementos isoladamente. As alternativas, lembra? Alternativa A, encontra o sujeito, não sei. Quem é o predicado? Sei. Enquanto que a análise linguística vem para juntar todos esses elementos, associar os elementos gramaticais, e através da reflexão que vai fazendo, o aluno vai compreendendo o que é sujeito, o aluno vai sabendo o que é predicado, e aonde é que vai favorecer ele na hora da produção de texto, na hora de uma leitura. Olha que genial. É a análise linguística. Enquanto que a gramática tradicional não dá espaço para classificar, só dá espaço, a gramática tradicional só dá espaço para classificar coisa e identificar alguma coisa. Ela não é responsável pela reflexão. A análise linguística faz a reflexão. Viu as duas pontes? Enquanto uma se preocupa em mostrar apenas o objeto, que é a tradicional, a análise linguística, ela não só mostra o objeto, ela faz uma reflexão sobre o objeto, que é o que chamamos de letramento, é compreender o contexto, compreender o objeto em si, o que é, para que é, em que qual o propósito, entendeu? Esses questionamentos, que eles estão registrados aqui, vocês vão, depois voltam aí para rever o vídeo, para vocês entenderem melhor. A reflexão feita pela análise linguística faz com que o aluno compreenda os efeitos metalinguísticos, ou seja, compreender as funções sintáticas, semânticas, morfológicas, vocabulário, ortografia. Então, como eu disse, as análises em si, que é diferentemente da gramática, a gramática só trabalha para mostrar função sintática, semântica, morfologia de forma separada, enquanto que a análise linguística faz tudo isso de uma forma socio-interativa.
uma forma só, abordando de uma forma só, em conjunto, através da produção do texto, através da leitura de texto, e não de frases fragmentadas. Eu acredito que vocês já estão no terceiro ano, já ouviram falar que o estudo de que ensinam as crianças, eu não sei se foi uma prática de Paulo Freire, mas ele disse que não é mais da palavra para o texto, é do texto para a palavra, que tem que ensinar a criança a ler e a escrever. Antigamente era das letrinhas para o texto, agora é do texto para as letrinhas. Que é essa visão de análise linguística, que não é bem a mesma, mas é bem parecido. Assim, a análise linguística contribui na formação de leitores e escritores aptos para participarem de eventos de letramento com autonomia e eficiência. Desta forma, melhor dizendo, a análise linguística promove um leitor ou escritor com mais competência para assumir seu papel diante do social. Ele deixa de ser um seguidor e passa a ser um produtor das coisas. Ok, pessoal? Então eram essas as minhas informações de hoje. E fique com Deus até a próxima.